Olha, gente, o quadro Saúde em Dia de hoje está super interessante. Nós vamos conversar com 3 otorrinolaringologistas sobre distúrbios do equilíbrio, apneia e ronco e também rinossinusites. Tá imperdível e tire todas as suas dúvidas agora. Olá, eu sou o Dr. Luiz Eduardo Barros, sou médico otorrinolaringologista e nós vamos falar aqui hoje um pouco sobre as rinossinusites. A rinossinosite, tecnicamente, é definida como uma inflamação da mucosa dos seios da face. Seios da face são cavidades ocas que nós temos aqui na nossa face, na região anterior do crânio. E basicamente nós temos os seios frontais que ficam aqui na testa, os seios etimoidais que ficam aqui entre os olhos, o maxilar que fica aqui na maçã do rosto e o esfenoide que fica um pouco mais atrás na região da nuca. Quando nós temos uma inflamação dessa mucosa com estase, com secreção presa dentro desse seio da face, a gente considera isso uma rinocinusite. Os sintomas das rinossinusites geralmente são dor ou pressão na face, obstrução nasal, drenagem de secreção, tanto anteriormente quanto posteriormente, aquela secreção que desce do nariz para a garganta. O paciente tem diminuição do olfato, que a gente chama isso tecnicamente de hiposmia. O paciente relata, em alguns casos, a dor de cabeça mesmo, não é só essa dor na face, essa pressão na face, é uma dor de cabeça mesmo. O paciente pode ter sintomas constitucionais como febre, moleza, indisposição, também pode ter sintomas à distância como tosse, irritação na garganta, rouquidão. Em alguns casos, o paciente relata também dor em arcada dentária superior, pode referir dor só de um lado da face. Então é uma gama de sintomas para a gente conseguir avaliar a possibilidade de uma rinocinusite nesse paciente. Não é um sintoma único. A sinusite ela não é definida por um sintoma único, é um conjunto de sintomas. Junto com esses sintomas, aí a gente vai avaliar exames físicos, exames complementares para poder chegar ao diagnóstico. Nós temos uma infinidade de medicações, de procedimentos que a gente pode fazer para tentar fazer com que um paciente fique bom daquela sinusite dele. Então, nós usamos antibióticos para as sinusites bacterianas. Às vezes os pacientes pensam que a sinusite só se resolve com antibiótico. Não, a sinusite que se resolve com antibiótico é a sinusite bacteriana. Se o paciente tem uma sinusite viral, nós fazemos sintomáticos, descongestionantes associados a antihistamínicos, que são os antialérgicos, corticoides nasais, às vezes usamos corticoides orais, analgésicos, antibióticos naquele caso de sinusites bacterianas. Nos casos de pacientes com sinusite crônicas, com pólipos, com sinusites de repetição, tem os tratamentos cirúrgicos que podem ser feitos para esses pacientes. Então a gama de tratamentos são várias, as medicações existentes no mercado são várias. Lavagens nasais com soro fisiológico, isso é muito indicado porque ajuda a limpar essas secreções que estão retidas tanto na fossa nasal quanto nos seios da face. Então o tratamento ele vai depender muito da causa, mas existem desde tratamentos medicamentosos até tratamentos cirúrgicos. E as medicações aí o otorrinolaringologista vai avaliar o quadro do paciente para definir, mas é uma doença muito prevalente, nós recebemos muitos pacientes em consultórios com rinossinusites e é uma doença que nós temos hoje em dia muitos subsídios diagnósticos e muitas formas de tratar esse paciente. Hoje então vamos falar sobre os distúrbios de equilíbrio, que é uma patologia bastante comum em nosso meio. E os distúrbios de equilíbrio eles são divididos nos distúrbios centrais e nos distúrbios periféricos. O distúrbio de equilíbrio central eles estão ligados às alterações neurológicas, quer seja os AVCs, isquêmico ou hemorrágico, as doenças degenerativas do sistema nervoso central e os tumores. Já o distúrbio de equilíbrio periférico ligado ao alvo labiríntico, eles ocorrem por diversas circunstâncias clínicas.
quer seja variação da pressão arterial, tanto a hipotensão quanto a hipertensão, os distúrbios metabólicos, como a elevação do colesterol e triglicérides, a diabetes, as doenças endócrinas na glândula tireoide, o estresse e a ansiedade é uma causa importante, as alterações de coluna cervical e a doença alérgica. Os sintomas do distúrbio vertiginoso, a tontura, geralmente se associa a zumbido no ouvido, sensação de pressão e sensação de desmaio pode ocorrer dependendo da intensidade da crise. O diagnóstico geralmente é feito pelo exame clínico em consultório e lançamos mão dos exames laboratoriais, certo? Nos casos de distúrbio de equilíbrio de origem central, então entra os estudos radiológicos, a ressonância magnética, a tomografia computadorizada e nos distúrbios periféricos usamos exames específicos. Além dos exames laboratoriais, podemos lançar a mão da audiometria para investigar a posição coclear do ouvido, o BERA para descartar a possibilidade de tumores do nervo auditivo, neurinoma do nervo acústico, e o vector eletroestagmografia, que são as provas calóricas específicas para diagnóstico do distúrbio labiríntico. Após essa investigação, então vem a parte de tratamento, que pode ser feito através do tratamento medicamentoso. Geralmente esses distúrbios são por alterações da microcirculação da cóclea, onde usamos vasodilatadores, e nos casos refratários ou recorrentes podemos lançar a mão da reabilitação através da fisioterapia labiríntica. Meu nome é Sérgio Henrique, eu sou otorrinolaringologista da Clínica Pedro Cavalcante e hoje eu venho aqui tratar sobre ronco e apneia do sono. O ronco e a apneia do sono, mais conhecido como síndrome da apneia obstrutiva do sono, é uma doença muito comum, prevalente em praticamente todas as faixas etárias, mas principalmente em adultos do sexo masculino acima de 40 anos. É uma doença evolutiva, crônica, que pode levar a vários problemas neurológicos, cardiovasculares e acarretar consequências sociais, econômicas e principalmente na saúde do paciente. É importante a gente diferenciar hoje a questão do ronco e da apneia, que o ronco é um problema mais social, um problema que interfere muitas vezes nas relações de casais, de amigos. Da apneia do sono, que é um problema médico. Então, o ronco, ele se deve basicamente a uma vibração das partes moles da orofaringe, da garganta, da úvula, das amígdalas, da língua e da faringe propriamente dita. E a apneia do sono é uma pequena parada respiratória, que normalmente dura até 10 segundos. E essa parada respiratória, ela leva a uma dessaturação da hemoglobina, a uma diminuição da oxigenação do sangue e a microdespertares. Então o paciente, quando ele tem a apneia do sono, ele superficializa o sono, o que faz que no dia seguinte ele tenha sonolência diurna, cansaço físico, cansaço mental, perda de concentração. Então os principais fatores de risco é o sexo masculino, a idade e a história familiar do paciente. Na criança, normalmente o ronco tem mais relação com a hipertrofia da amígdala e a hipertrofia da adenoide. Isso pode levar a perda de crescimento da criança, perda de concentração, a baixo rendimento escolar. Então, as crianças também devem ser investigadas. O problema do ronco é um problema de quem convive com o paciente. O ronco não é um problema do paciente. O ronco não é um problema médico. A apneia do sono é que sim, é um problema médico. Quais são as consequências que ela pode causar ao paciente, a apneia do sono? Então, elas podem causar AVC, hipertensão arterial, arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca congestiva, intolerância à glicose, resistência à insulina e morte súbita. Então, a apneia do sono é um problema de saúde, que tem uma alta incidência, uma morbidade e uma mortalidade elevada e muitas vezes negligenciada. Muitas vezes na família é tratado como um assunto, uma brincadeira, junto à roda de família, e as pessoas tratam como se fosse uma piada, uma brincadeira,
mas que é um assunto sério e tem que ser investigado. As recomendações para os pacientes que têm ronco e apneia do sono é a perda de peso, a diminuição da ingesta de álcool, principalmente 4 horas antes de dormir, evitar o consumo do cigarro também 4 horas antes do sono, evitar a ingestão de alimentos assim, 4 horas antes de dormir, principalmente alimentos, refeições pesadas, procurar sempre refeições mais leves e procurar um especialista para fazer um exame, o exame mais importante na investigação é a polissonografia, e daí, de posse desse exame, o especialista direcionar o tratamento, que pode ser cirúrgico ou através de equipamentos que vão gerar pressões para evitar o colabamento das vias aéreas e, consequentemente, evitar o ronco e a apneia. A gente vai apresentar para vocês agora um novo serviço que está surgindo aqui na nossa cidade, que é o personal engenheiro, para você parar de ter dor de cabeça com obra na sua casa. Muita gente associa obra em casa com dor de cabeça. São muitos custos, muitas decisões a tomar e, às vezes, medo de ser enganado. Mas um serviço vem ajudar a deixar a obra ou reforma sem estresse e com uma assessoria. É o chamado Personal Engineer, ou um engenheiro personalizado. O cliente que está em busca de construir ou reformar, ou até mesmo fazer algum projeto, alguma coisa do tipo, e não tem nenhum conhecimento na área, a gente vem para prestar o serviço de toda a consultoria antes, durante e depois da obra, né? Então, como é que funciona? Eu tenho um catálogo, vamos dizer assim, de fornecedores, de parceiros, de arquitetos, enfim, que trabalham em parceria com a gente, né? O cliente, quando chega para poder fazer a obra, a gente faz logo aquele perfil do que ele quer, adequar o orçamento dele na melhor condição para ele, saber qual é o segmento que ele quer, é um apartamento, é uma casa, é um ponto comercial, né? Então a gente faz toda essa triagem e a gente oferece o serviço completo. A assessoria auxilia também na escolha dos materiais a serem usados na obra e a fiscalização de tudo que está sendo feito. O suporte começa no projeto. Aprovou o projeto, a gente vai para qual parte? A parte de legalização de obra, que é a parte da entrada na prefeitura, né, para poder ter o alvará de obra, e tem a parte de anotação de responsabilidade técnica, que é feito junto com o CREA, que já é feito por mim, que vou acompanhar, no caso, a execução da obra. Então, todo esse processo, né, pré-obra, vamos dizer assim, que é a parte de contratação de arquitetos, para poder executar projeto, a parte de legalização e a parte de acompanhamento. Jubson fez uma reforma há um tempo e está tendo dor de cabeça. Depois de pouco tempo, a casa dele está com muitas infiltrações. Agora, não pensa mais em fazer serviço em casa sem uma orientação correta. Alguns detalhes técnicos que seriam necessários para a obra não foram devidamente realizados, né? E hoje nós enfrentamos problemas de infiltração, né, que acabam danificando a pintura, gesso, e a gente vem enfrentando esses problemas já há algum tempo. Vale a pena você pesquisar e saber quem é o profissional. Você deve procurar o profissional e deve se informar melhor antes de iniciar a obra. A ideia é que essa assessoria de um engenheiro evite transtornos para os clientes. Às vezes, eles não passam, vamos dizer assim, os quantitativos corretos, vamos dizer assim, necessários, né? Então, acaba que você vai várias vezes no mercado, então acaba se aborrecendo, ou seja, daqui a pouco falta material, o rapaz não vem, enfim, tem todo um transtorno, né? A ideia é essa para que a pessoa tenha um serviço de qualidade, né? E sem muita preocupação. A
A gente vai agora para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco você vai saber mais sobre a limpeza de pele da clínica Exuberance. Para saber todos os detalhes, fica por aí que o intervalo é bem rapidinho. Você já sentiu dores ou desconforto no ouvido, nariz e garganta? Já procurou por um especialista? Olha, com saúde não se brinca, não é mesmo? Então, quando for procurar o seu otorrinolaringologista, veja quem é pioneiro. Escolha quem tem tecnologia e tradição. A Clínica Pedro Cavalcante está em todas as regiões da cidade e tem sempre uma perto de você. Estamos hoje na nossa matriz, localizada no bairro Tirol, próximo aos principais hospitais e clínicas da cidade. Um verdadeiro complexo especializado em otorrinolaringologia, com mais de 20 salas de atendimento, realizando consultas, exames diagnósticos, laboratório do sono e centro avançado de atendimento fonoaudiológico. Além disso, contamos com o centro cirúrgico completo, oferecendo conforto e segurança aos nossos pacientes. Possuímos horário de atendimento diferenciado todos os dias, de segunda a sexta, nos turnos da manhã, tarde e noite, e aos sábados e domingos, manhã e tarde. Além de vários outros serviços à sua disposição, a unidade conta com excelentes profissionais altamente capacitados nas áreas de otorrinolaringologia, dermatologia, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia torácica, oftalmologia e fonoaudiologia. São mais de 30 anos de experiência e de muito cuidado com todos os potiguares, desde o diagnóstico ao tratamento de diversas doenças, como sinusites, rinites, otites, alergias, distúrbios do labirinto, distúrbios do sono, entre outros. A Clínica Pedro Cavalcante está sempre pronta para lhe atender. Para marcação de consultas, ligue 4008-5909 ou acesse www.clinicapedrocavalcante.com.br.